Sabe quando a gente monta aquele argumento que parece perfeito, cheio de lógica, fatos, assim, irrefutável, e mesmo assim a outra pessoa simplesmente não se convence? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. Vamos desvendar qual é a arquitetura secreta que existe por trás da verdadeira persuasão. É uma situação super frustrante, né? Parece que só a lógica não basta. E não basta mesmo. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a peça que está faltando não tem nada a ver com os fatos. Tem a ver com uma estrutura meio oculta, que a maioria de nós nem sabe que existe. E a resposta para isso, olha, tá no trabalho de um filósofo chamado Chaim Perhelan. A sacada genial dele foi descobrir que existe sim uma arquitetura invisível na persuasão. Uma estrutura que, vamos combinar, vai muito além daquela lógica quadradinha que a gente aprende. E hoje, hoje a gente vai desmontar essa estrutura juntos. Então vamos mergulhar nisso. O Perelman chamou essa arquitetura de a nova retórica. E ela é toda baseada em 3 pilares. 3 pilares que, uma vez que a gente entende, nossa, não só passamos a argumentar melhor, mas também começamos a entender por que as outras pessoas argumentam do jeito que argumentam. E o primeiro pilar, que é talvez o mais fundamental de todos, é o que ele chama de auditório. Parece uma coisa simples, né? Mas olha, a definição que o Perelman dá para esse conceito muda completamente o jogo da argumentação. Pensa só, o auditório não é uma plateia passiva, só recebendo informação. Não, ele é o juiz da causa. Cada pessoa que se quer persuadir está ali, ativamente avaliando, julgando e, no fim das contas, decidindo se o argumento vive ou morre. O poder, no final do dia, está todo na mão deles. E aqui o Perelman faz uma distinção que é crucial. Uma coisa é a assistência, que são, sei lá, as pessoas físicas ali na sala. Outra coisa bem diferente é o auditório, que é a mente que se quer conquistar. E é aqui que a coisa fica interessante. Esse auditório pode ser totalmente imaginário. A argumentação de verdade acontece primeiro na mente de quem fala, muito antes de chegar no ouvido de qualquer pessoa. Esse exemplo do advogado é perfeito para entender isso. Imagina a cena, um advogado, sozinho, de noite, no escritório. Ele não está só digitando. Ele está num debate intenso com o auditório imaginário, o juiz que vai ler aquilo. Cada palavra que ele escolhe é pensando nas possíveis reações, nas dúvidas que aquele juiz pode ter. Naquele momento, o auditório imaginário é a única coisa que realmente importa. E, claro, esse auditório muda o tempo todo. Argumentar com um amigo que é um auditório particular é totalmente diferente de escrever um artigo sobre direitos humanos para todo mundo ler, que seria um auditório universal. A linguagem que funciona para convencer especialistas num congresso, o especializado, não vai funcionar num tribunal, o judicial. Moral da história? Não existe argumento tamanho único. A estratégia tem que ser sempre adaptada para o juiz da vez. Beleza, então a gente já sabe para quem falar. Agora, o segundo pilar vai definir de onde a gente começa a falar. Porque assim, nenhum argumento pode ser construído do nada, no vácuo. Ele precisa de um chão firme, sabe? Um ponto de partida que todo mundo aceite. E essa frase do Perelman aqui é a regra de ouro. A argumentação é impossível sem o acordo prévio. Ponto. Sem o acordo mínimo, sem um sim logo de cara, qualquer argumento já nasce morto. Tentar convencer alguém sem ter esse ponto em comum é literalmente como tentar construir uma casa sem ter o terreno para apoiar. Não vai dar certo. Esse terreno comum é o que o Perelman chama de pressupostos. Pensa neles como as regras do jogo que todo mundo já concorda em seguir antes mesmo da partida começar. São aqueles fatos, valores, crenças que não precisam ser provados porque todo mundo ali já aceita como verdade. E essa base, esse ponto de partida, pode ser algo bem concreto, sólido como uma rocha, tipo um pressuposto de fato, o contrato foi assinado. Ou pode ser algo mais abstrato, como um pressuposto de verdade, a dignidade humana é fundamental. Pode ser também uma regra do sistema, como a presunção de inocência, ou um princípio básico, um pressuposto de valor, como a boa-fé nos contratos. O ponto é que quem argumenta bem sabe identificar e usar cada um desses tipos. Então, o processo é bem metódico. É um passo a passo. Primeiro, se encontra esse terreno comum, esses fatos e valores que todo mundo concorda. Só depois é que se começa a construir o argumento em cima disso. Pular essa etapa não é só um erro. É, na prática, a garantia de que o seu argumento vai desmoronar na primeira dificuldade. Bom, vamos agora para o nosso terceiro e último pilar. E esse é uma força invisível, mas
Nossa, é imensamente poderosa. É como se fosse uma espécie de gravidade argumentativa, sabe? Uma força que mantém tudo exatamente onde está. Esse é o princípio da presunção de inércia. A regra é clara. O padrão é deixar tudo como está. O status quo, a situação atual, tem uma vantagem enorme. Ele não precisa se justificar. Todo o peso, todo o fardo de ter que provar e convencer alguma coisa fica nos ombros de quem quer mudar as coisas. E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Olha só a diferença brutal. Para manter o status quo, o esforço necessário é nenhum, quase nulo. A inércia faz o trabalho sozinha. Mas para mudar, o esforço é total. É preciso um argumento muito forte para conseguir vencer essa força da gravidade e tirar as coisas do lugar. Tá, mas por que essa tal de inércia existe? Qual é a lógica por trás disso de dar essa vantagem toda para a situação atual? Olha, não é por acaso não. A inércia existe por 3 motivos bem poderosos. Primeiro, por uma questão de estabilidade. Já imaginou o caos que seria se a gente tivesse que provar todo dia que o céu é azul? Não dá. Segundo, por economia argumentativa. É simplesmente impossível ficar justificando cada uma das nossas crenças o tempo todo. E terceiro, por uma presunção de correção. A ideia é que o que já existe e está funcionando é, por padrão, considerado correto, até que alguém venha com uma prova muito forte do contrário. E agora, a gente chega na parte mais importante. Porque esses 3 pilares, o auditório, os pressupostos e a inércia, eles não são ideias isoladas, flutuando por aí. Eles funcionam juntos como um sistema único, totalmente integrado para a persuasão. Vamos voltar para aquela ideia de construir algo. O auditório é o cliente, para quem é a construção e o que essa pessoa precisa. Os pressupostos são o terreno e a fundação, a base sólida que todo mundo concorda que existe. E a inércia? É a força da gravidade que mantém a estrutura que já está lá, de pé, e que precisa ser superada para construir qualquer coisa nova. Isso tudo nos dá um guia prático, uma sequência clara. É quase um checklist. Passo 1, identifique o seu auditório. Passo 2, estabeleça quais são os pressupostos em comum. Passo 3, mapeie a inércia, ou seja, entenda quem tem o fardo de provar o quê. E só então, no passo 4, é que finalmente se constrói o argumento em cima dessa fundação toda. Então fica aqui um desafio. Da próxima vez que houver um debate ou uma discussão qualquer, tente enxergar essa arquitetura oculta em ação. Comece a se perguntar, para qual auditório essas pessoas estão falando de verdade? Quais são os pressupostos que todo mundo está aceitando, mas que ninguém está mencionando? E quem ali está se beneficiando da inércia? Quando a gente começa a fazer isso, deixa de ser só um espectador e passa a ser um verdadeiro analista da arte da persuasão.